Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos 5 Vias. Eu sou o Rogério e estou aqui para ajudar você a chegar pelo menos a alguma conclusão sobre a vida de tantas que você poderia chegar. E hoje eu quero trazer duas coisas muito importantes para se refletir nesses passos iniciais. Não sei se você já percebeu, mas o primeiro episódio, o episódio inicial, o episódio piloto do podcast, falava sobre como a humanidade está em ruínas, como nós mesmos estamos em ruínas e precisamos resgatar a nossa herança e reconstruir a obra do nosso ser. E no segundo episódio eu falava também da liberdade excessiva, do excesso de liberdade e de como prejudicial isso pode ser. Isso não foi à toa, foi exatamente como um roteiro que eu precisava traçar para chegar no ponto que nós chegamos agora, que são dois assuntos bem importantes. O primeiro assunto se trata de como ouvir as pessoas, quais discursos ouvir em meio a tantos discursos que ao nosso redor são falados. E o segundo é como é importante a realidade do estudo pessoal para o crescimento da própria sabedoria, da própria personalidade, enfim. Mas primeiro, nós sabemos que vivemos numa realidade, numa sociedade, num mundo extremamente informatizado e que após a Revolução Industrial, após o salto tecnológico da invenção do computador, do rádio, da televisão e mesmo na época do jornal impresso, as informações elas pululam constantemente ao nosso redor e fragmentam muito da nossa história em pequenos trechos diários. E ver essas histórias sendo contadas, seja na televisão, seja no rádio, seja no canal do YouTube, seja em qualquer outro lugar, cria uma sequência de discursos que nós nos acostumamos a ver. Uns mais atraentes, outros menos atraentes, e de se fazer pensar e refletir a qual deles eu devo ouvir, né? Primeiro a gente vai enumerar alguns deles, os mais famosos e os mais conhecidos. Por isso vamos começar, de fato, pelo princípio. O primeiro discurso que nós vemos na linha jornalística, que nós ouvimos mais praticamente, e seria talvez o mais desprezível e o mais obsceno de todos, que é o da notícia jornalística, que é o que é dado nos jornais de TV, que é o que é dado nesses veículos de comunicação sensacionalistas, que são notícias e tragédias constantes. Você já percebeu que a maioria das pessoas dorme, tem um dia comprido de trabalho, vai dormir, acorda no dia seguinte, liga o jornal bem cedo na TV e a primeira coisa que procura ver é alguma notícia impactante, seja de um pai que decapitou os filhos, seja de um assaltante que matou após assaltar, seja o que for. Parece que existe uma sede dentro da pessoa, dentro do ser humano, que quer ver tragédias cada vez mais pesadas. Isso também vale. O sujeito chega do trabalho, o sujeito chega cansado do trabalho, ele vai lá, liga sei lá, no Balanço Geral, liga no qualquer outro programa de notícia. E quanto mais escabrosa for a notícia, quanto mais sensacionalista, mais terrível, mais pesada, mais isso prende a atenção do sujeito. Mais isso faz ele olhar como se ele estivesse olhando para uma coisa na TV que fosse apetitosa. E esse jornalismo sensacionalista, ele sabe disso. Ele vê no consumidor do seu conteúdo um potencial muito grande. Então ele vai trabalhar para isso. Ele vai violar o conceito de obsceno que existe dentro de nós para mostrar de fato o que ele acha que a realidade de fato é, né? A realidade entre muitas aspas. Essa é a realidade que você não vê. Na maior parte dos jornalistas pensa assim. Nós levamos a você a realidade que você não vê de trás da sua tela. Nós levamos a você o traficante que mata, que rouba. Nós levamos a você o bandido que assassina após assaltar. Nós levamos a você o estupro. Nós levamos a você o assassinato. Nós levamos para você o assalto. Nós levamos para você tudo o que há de ruim neste mundo que você não consegue ver atrás da sua tela. Como se entupisse a gente de lixo. E essas obscenidades, aqui eu não falo de obscenidades no sentido erótico. Eu falo de obscenidades no sentido de violação daquilo que é íntimo nosso.
Você não se sente. Particularmente, me sinto violado quando eu percebo que eu estou aqui e de repente me chega uma notícia escabrosa de algo terrível que aconteceu e eu. Caramba! Calma. Eu não quero ouvir uma notícia dessas. Eu sei que o mundo é ruim, eu sei que é algo terrível, mas eu não quero que me alimentem com isso. E esses discursos sensacionalistas, eles não visam mostrar, como eles mesmos dizem, uma realidade que você não vê por trás da tela. Mas eles visam lucrar em cima do sofrimento, visam lucrar em cima da dor, visam lucrar em cima do terror, né? Quanto mais for perpetrado o terror e o medo na notícia, mais o horror, mais essas emissoras, esses veículos de comunicação vão lucrar, porque as pessoas vão manter seus olhos fixos naquilo. E de tanto eles violarem obscenamente o nosso espaço, a nossa visão com essas coisas, mais propícios a gente fica a isso. É que nem um viciado em pornografia. Se o viciado em pornografia ele está acostumado a assistir aquele comecinho de pornografia que ele está vendo ali, que é um homem e uma mulher, ele não vai conseguir se satisfazer com o tempo. E ele vai passar para a próxima etapa, para uma coisa mais escabrosa. E quando aquilo não estiver mais saciando ele, ele vai passar para outra e assim sucessivamente se afundando continuamente. E a mídia ao nosso redor, as notícias, o jornalismo, no geral, e eu posso generalizar e categorizar com toda certeza, exceto por um ou outro veículo, já é totalmente enviesado de modo que faça isso. Praticamente a função deles é serem porta-vozes da destruição do mundo, porta-vozes da maldade do ser humano. Você não vai ver notícias de jornais, e isso vai ser muito raro, e conforme o tempo vai passando, isso vai desaparecer mais ainda. Notícias de coisas boas acontecendo. Notícias de bondade, de uma pessoa que foi salva, de alguém que fez uma caridade muito grande. Os jornais parece que eles só querem exaltar a maldade humana. E não tem nem para onde correr, isso é geral. E esse primeiro discurso é o discurso que nos viola, é o discurso que nos faz violência, é o discurso que rompe o nosso espaço pessoal e empurra garganta abaixo de nós o que há de ruim nesse mundo, fazendo com que nós nos tornemos insensíveis. E essa é uma das primeiras coisas que a mídia quer fazer conosco, nos deixar insensíveis ao sofrimento, nos deixar apáticos. De tanto ver tanta coisa, nós vamos perdendo a capacidade de nos chocar. Perdendo a capacidade de nos chocar com o sofrimento alheio, nós perdemos basicamente o sentimento de empatia com outro ser humano e nos tornamos cada vez mais egoístas, cada vez mais fechados em nós mesmos e olhando somente para nós e para o nosso conforto, para a nossa segurança. Isso pode acontecer até com aquela pessoa lá. A filha do meu vizinho pode ser estuprada, mas a minha filha não. Ou seja, esse discurso obsceno e violento, ele sendo o mais desprezível de todos os discursos, tenta nos dessensibilizar e nos tornar cada vez menos humanos. Olha, isso não é uma coisa que começou a acontecer recentemente, é uma coisa que já acontece faz tempo. É uma coisa que vem desde lá do romantismo, lá da literatura, lá do movimento literário, muito também lá da música. Lá quando as coisas começaram a mudar com Beethoven, de Bach para Beethoven, e toda a revolução da música ao longo do tempo, para chegar ao que é hoje, assim também acontece nos veículos de notícias. E esse primeiro discurso, identificado, mostrado, desmascarado, é esse discurso violento. É esse discurso que quer desensibilizar e transformar o ser humano em um potencial monstro ou num potencial cadáver. O segundo discurso é o discurso que nós temos bastante contato, não deixa de ser desprezível e maléfico também, mas é o discurso das ideologias. São os discursos enviesados, são os discursos que pegam um determinado fato que ocorre e tentam dar um significado ideológico, por exemplo. É que nem a história do racismo estrutural. Se, por exemplo, um homem ele abre sua empresa e ele quer contratar homens para determinadas funções porque ele estudou e compreendeu que homens são muito mais aptos para determinar e realizar aquelas funções que ele deseja do que mulheres. Então ele começa a contratar só homens. E aí as mulheres olham lá, as feministas, e veem, poxa, isso daqui
é o feminismo estrutural. O mesmo vai acontecer com o racismo. Quando uma empresa não tem um costume ou um patrão contrata simplesmente de maneira aleatória uma pessoa mais bem capacitada que é de etnia branca para uma pessoa que é de etnia negra, isso vai ser dito o quê? O racismo estrutural. E todas as coisas vão sendo dados significados, significados emocionais. Para quem já estudou o Trivium, sabe que a linguagem ela possui um significado psicológico. E cada palavra, em seu significado psicológico, nos atinge e produz um efeito psicológico equivalente. E hoje todas as palavras elas praticamente estão sendo usadas nesse sentido psicológico. Racismo, fobia. Basta colocar essas palavras juntas para você ver o despertar das emoções de quem ouve e de quem leva em consideração isso. Então os veículos de notícia eles vão se aproveitando disso e vão colocando essas palavras muito calculadamente simétricas ali nos seus textos, nos seus discursos, propositalmente. Às vezes os discursos são enérgicos, às vezes os comentaristas dos programas têm um espaço deles lá e eles criticam o governo, criticam um artista, criticam alguém e toda aquela crítica está enviesada, toda aquela crítica está milimetricamente calculada para que possa causar um efeito psicológico no ser humano e deixar ele cada vez mais sentimental. Essa linguagem deixa o ser humano sentimental e impede com que ele pense. Ele não raciocina mais, ele começa a agir só através do impulso. Se você chega assim e fala, não sei quem, fulano sofreu racismo e tal, para uma pessoa que já é alimentada com esse tipo de discurso, imediatamente ela vai se insuflar de raiva, de ódio, de indignação para resolver aquela questão. E é o que mais acontece, principalmente com a juventude. Com a juventude que deveria se opor a esse tipo de discurso, para a juventude que deveria estar gastando tempo estudando e buscando conhecimento, ao invés de fazer qualquer outra coisa. Esse discurso é extremamente nocivo, porque ele não vai como o primeiro de sensibilizar, mas somado ao primeiro, quando o ser humano está desensibilizado e totalmente domado ali pela mídia, a mídia vai soltar a palavra e determinar uma reação àquela palavra. Então as pessoas vão começar a ter um comportamento de massa. É que nem você pegar como aquela história do Platão. O povo, a massa, na verdade, é como uma fera. Que se você descobre os pontos fracos e como estimular a fera, você vai fazendo aquilo e a fera vai fazendo o que você quer. E faz com que o povo se transforme em massa. E a massa, como eu já falei em outros podcasts, né, no outro podcast passado, ela vai se comportando de acordo com que aquele que sabe o significado psicológico das palavras vai jogando em cima dela. Vai jogando, jogando, jogando. Fascista, nazista, enfim, tantas palavras com significados que ninguém procura nem saber o que de fato elas significam. Pergunta para alguém que acusa o outro de fascismo se ela realmente sabe o que é fascismo. Se ela realmente sabe o que é fobia. Se ela realmente sabe o que é racismo. 99% das pessoas não sabem e são levados por uma linguagem psicológica, sendo sempre atiçados por essa linguagem jornalística. Esses dois discursos, como principais, são extremamente nocivos. Eles destroem, eles corrompem, eles acabam com o comportamento do ser humano. E a única forma de escapar dessa degradação moral e intelectual é fechando os ouvidos a esses discursos e ouvindo de fato discursos mais importantes. Eu poderia até abordar outros discursos e tudo mais, mas esses dois são os discursos que mais estão presentes. Esses dois discursos são aqueles que são mais chamativos, são aqueles que mais tocam e alcançam o coração das pessoas e que basta você, por experiência própria, ligar a sua TV, procurar uma notícia que você vai encontrar esses discursos muitas vezes juntos numa notícia e não vai encontrar qualquer outro além desse. Por experiência própria.
Se quiser, faz isso. Pausa o podcast agora, vai pesquisar, ou então depois que terminar, você vai lá e pesquisa. Liga no Balanço Geral, liga no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, seja lá o que for. Sabe o que você vai conseguir? Você vai, acompanhando e vendo isso, você vai radiografar tudo o que a mídia faz e vai perceber que ela é nociva, ela é um veneno. E é preciso que a gente abandone isso. Ah, vou me tornar um ser desinformado? Não. Você vai se informar de coisas que realmente importam. E aqui vale tomar um parêntese. Fazer um parêntese. Nessa época de extrema informação, de informação constante uma atrás da outra. Os efeitos terríveis que nós sofremos de notícias após notícias, de hoje tem uma manchete falando o Brasil vai falir, amanhã tem uma manchete, Bolsonaro mobiliza exército para tomar a república, depois outra manchete, e depois outra manchete, e cada vez essas manchetes estão ficando cada vez mais gritantes, cada vez dando uma notícia como se fosse o fim do mundo, cada vez gritando mais e mais alto. Você vai vendo que sua vida vai sendo fragmentada. Você não consegue se situar na história, porque sua memória ela vai sendo ocupada com centenas de milhares de pequenos fatos aos quais vão sendo dada importância excessiva, coisa que não vai ser contada na história. E qual o propósito disso? Fragmentar a memória do ouvinte, fragmentar a memória daquele que acompanha a notícia. Por que você vê? Por que a gente vê o presidente Lula se reelegendo, apesar de vários inúmeros escândalos no passado, né? De vários escândalos de corrupção? Por que a gente vê pessoas apoiando o PT ainda hoje? Por que a gente vê gente dando voz a quem não deveria ouvir? Porque o povo, as pessoas, a massa não tem mais memória. As pessoas esquecem. As pessoas não guardam mais para si. A memória vai se fragmentando, vai se enchendo de pequenas camadas. E não há mais aquele grande senso do passado. Há somente a manchete do dia. Existe uma música de uma banda chamada Tool, T-O-O-L, que apesar dela ser um pouco enviesada, ela faz um verso dela faz uma crítica a isso. Dane-se você que tem memória curta, diz a letra. E de fato, isso é fato. Aristóteles não, Platão, na República, através de Sócrates, mostra que para alguém ser um filósofo que preste, e digo filósofo porque todos nós precisamos ter esse conceito de filósofo na nossa vida, precisa ter uma boa memória. E uma das primeiras coisas que a mídia procura destruir é a memória do homem, para que ele esqueça praticamente o mal que tal político fez 5 anos atrás, para que ele possa ser reeleito 5 anos depois, 4 anos depois. Esses discursos cumulativos, eles vão destruindo a memória do homem. E ele vai perdendo também o senso de referenciar o presente no passado. Ele não consegue mais alcançar o passado refletindo, se lembrando dos personagens que já existiram na história como referenciais do presente. Por que nós falamos tanto do passado? Por que eu falo tanto do passado? Porque é através do passado que nós aprendemos a não cometer os mesmos erros. E o homem que ele não olha para o passado, ele está fadado a cometer os mesmos erros que os seus antepassados. É para isso que existe o passado. O passado já está cristalizado, o passado já está sólido, não pode ser mudado, mas dá para se aprender com ele. E o homem, alimentado por essa mídia, que quer destruir a memória com manchete após manchete, transformando a notícia do dia na notícia mais importante de todas, faz com que o ser humano ele perca sua capacidade de reter memória, de referenciar o passado e basicamente se torne uma massa amorfa comandada por palavras psicológicas e cada vez alimentada e atulhada de violências e coisas grotescas que acontecem por aí. E basicamente é isso. E aqui eu fecho esse parêntese com esse tom alarmante de dizer: fuja da mídia, fuja das notícias. E do que eu vou me informar? Informe-se daquilo que é mais importante. Não informe-se, mas forme-se. Forme-se de Platão, forme-se de Aristóteles, forme-se de Santo Tomás de Aquino, forme-se de Santo Agostinho, forme-se de pessoas
que no passado fizeram coisas boas que ecoaram ao longo da história e que hoje nós podemos colher os frutos. Ali havia conceito do passado, ali havia conceito das coisas importantes, ali havia memória para referenciar. Daí a importância do estudo, daí a importância de você parar um tempo na sua rotina e ao invés de você ir assistir um jornal, ao invés de você ver um influencer digital, e como eu tenho ranço dessa palavra de influencer digital, de você deixar essas coisas de lado e procurar, de fato, uma formação para si. Porque a partir do momento que você descobre que Platão, lá nos seus diálogos, tratava de assuntos que hoje acontecem, você basicamente está se preparando, se formando para lutar contra isso. E você precisa ter uma vida intelectual ativa, você precisa ter uma vida de estudos. E aí a gente pode fazer inúmeros programas, inúmeras listas de livro, inúmeras formas de por onde começar e o que fazer para estudar. Mas no final, vai caber sempre a você buscar conhecer, buscar saber, buscar se formar e se informar do que realmente vale a pena e do que realmente importa. Daí a importância da leitura e dos livros. Hoje, o YouTube, apesar do seu viés de censura a conteúdos, ele ainda permite que pessoas ponham lá aulas sobre a Revolução Francesa, aulas sobre a história da igreja, aulas sobre tal filósofo, aulas sobre isso, aulas sobre aquilo, aulas sobre conhecimentos técnicos e tantas outras coisas que, enquanto elas estão lá, a maioria das pessoas não busca e logo elas vão desaparecer. Os livros, ainda mais, os livros eles não são perenes, né? Mas eu uso essa palavra porque são objetos físicos. Então, uso essa palavra totalmente fora do sentido dela. Os livros praticamente são perenes. Eles duram. Você compra um exemplar ali das Confissões de Santo Agostinho, você pode ler, reler, e quando puder, você pega aquele livro, você não depende da bateria do celular, você não depende de nada. Então você precisa referenciar sua realidade de coisas de fato, que de fato saem do mundo real. Porque as notícias ao nosso redor, elas nos referenciam não um mundo oculto por trás das sombras de uma tela, mas um mundo fabricado por aqueles que detêm o poder atrás dessas grandes mídias. E eles controlam os discursos, controlam aquilo que é dito, aquilo que é falado, aquilo que é espalhado pela sociedade. E quem detém o poder, detém o monopólio da fala. E aí você não vai conseguir espaço, seja para falar, seja para ser ouvido. Então é necessário que a gente primeiro se forme, que abandone essas notícias, que abandone esse jornalismo de hoje, que hoje nem jornalismo é. Isso nem precisa ser chamado de jornalismo, porque é praticamente uma perda de tempo terrível. Se você pega, você senta na frente de jornal, começa a assistir, você começa a ficar depressivo, você começa a ficar triste, desacreditando da bondade humana, porque é basicamente isso que ele mostra, e buscar de fato algo que te preencha por dentro, que é algo que realmente avive dentro de você o desejo de ver, olhar para a realidade de fato como ela é. É a realidade das coisas, é aquilo que ela é em si mesma. Jamie Balmes dizia algo semelhante do critério. Então, buscar o conhecer da realidade como ela é de fato é se informar, de fato, se informar com a realidade na sua frente, é se formar, garantindo para si mesmo capacidades de interpretar a realidade na sua frente e de pensar, de refletir, de reagir da maneira mais sensata possível, diferentemente do que as pessoas vêm fazendo com os discursos ideológicos, com tantas outras coisas. Por isso é necessária a formação intelectual. É necessário você pegar um momento do seu dia, pegar um livro bom, ler, e não só naquele dia, mas manter esse hábito, se possível até sua velhice. E melhor ainda, se for possível, produza algo com aquilo que você sabe. Escreva outro livro, faça vídeo, faça um podcast, que é o caso que eu estou fazendo.
tem tantas formas e ferramentas que você pode passar para frente aquilo que você sabe, que pelo menos uma pessoa, se uma única pessoa se beneficiar daquilo que você fala, daquilo que você diz, daquilo que você escreve, daquilo que você ensina, já vai ter valido a pena tudo aquilo. Porque assim como você é tirado desse lamaçal, desse lodaçal de desinformação, você também ajuda a tirar outra pessoa. E não existe amor maior, já dizia Jesus, do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Não existe amor maior do que aquele que estende sua mão pelo seu irmão e com a sua vida ajuda que o seu irmão tenha de fato vida, dando sua vida. Não é só morrendo, não é só literalmente morrendo como um mártir, mas doando e dando sua própria vida ao irmão, tirando o seu irmão e dando-lhe de fato uma outra vida, uma vida nova, uma vida na verdade, uma vida em Cristo. Todo esse mecanismo, esse aparato que os governos, que as mídias e tudo mais vem fazendo, é algo proposital. É algo planejado, é algo ao longo do tempo organizado, não por uma elite global, mas por um grupo que detém o poder. E esse grupo que detém o poder, ele quer determinar o discurso do mundo, quer determinar o discurso que as pessoas vão falar. Então, neste episódio, o meu propósito é mostrar para você que você não vai encontrar informação na mídia, você não vai encontrar informação em jornal, você não vai encontrar informação em tabloide, você não vai encontrar informação em blog, você não vai encontrar informação seja onde for. Você precisa buscar se referenciar na cultura de fato do que ela é. Você vai encontrar muito mais, aprender muito mais sobre o ser humano em si, lendo uma obra do Dostoiévski ou do William Shakespeare, do que lendo um trabalho de psicologia de alguma faculdade ou lendo uma notícia de psicologia lá, 5 fatos que mostram como o ser humano é enquanto ele se apaixona. Basta você ler Noites Brancas, por exemplo, do Dostoiévski. Basta você ler qualquer outro livro que mostre a realidade do ser humano. Na literatura você encontra referências e arquétipos do homem complexos e grandiosos que você não vai encontrar em notícia, que você não vai encontrar naquela notícia que passa na TV, no rádio, na internet. É claro, existem veículos que tentam noticiar de maneira sincera, aberta, tentam falar com a verdade. E existem alguns. Eu conheço pelo menos 2 ou 3. E isso é muito difícil de encontrar. Mas não fique só naquilo. Ah, eu encontrei um. Eu encontrei um. Eu vou ficar só nele. Não, para, calma. Você não tem que ficar lendo jornal todo dia, assistindo notícia o tempo todo, senão você não vai ter a capacidade de ter memória. Você vai ser o cara que todo dia se lembra de uma coisa diferente e não lembra o que aconteceu 5 anos atrás, 4 anos atrás. Você precisa se referenciar de fato no passado. Acompanhar a notícia? Beleza, acompanhe uma notícia ou outra de fatos muito importantes, mas fuja daquilo que é corriqueiro. Fuja daquilo que é escabroso, daquilo que é obsceno. Obsceno nesse sentido que eu falei no começo do podcast. Então, temos essa consciência. A mídia, ela não informa. Ela desinforma e tira a forma daquilo que nós precisamos ter. O Richard Weaver, eu cito ele novamente, ele fala do resgate das formas. O mundo precisa de um resgate das formas e da metafísica. E a mídia é o contrário. A mídia ela quer tirar a forma das coisas. Acabando com a capacidade de memória do homem, acabando com a sensibilidade do homem e dando a ele um sentimentalismo excessivo, tornando praticamente um animal adestrado. Por isso, neste episódio, nós tratamos desse assunto, da informação, da desinformação, dos discursos. Claro que existem outros vários discursos, mas hoje, nesse espaço curto de tempo, eu quero deixar somente esses. E eu quero abrir um pequeno parêntese também nesse final para falar um pouco sobre o podcast. Esse podcast ele não tem pretensão nenhuma de ser algum veículo de informação ou nada dessa natureza. É somente eu querendo compartilhar com você ou com todos os ouvintes aquilo que eu sei e vou aprendendo ao longo do tempo para que eu possa poder ser útil também. Ser útil a você, ser útil a quem quer que ouça esse podcast. E também 5 vias, porque é inspirado nas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, da existência de Deus. E que futuramente vai ter, claro, um espaço aqui no podcast, uma pequena aula, né, uma mini aula das 5 vias, para você refutar aquele seu coleguinha ateu
que fala que Deus não existe, fala da cobra falante, com um argumento muito melhor do que ninguém vê o vento. E, além disso, eu peço sua ajuda, compartilha com seus amigos, torna esse podcast conhecido, não porque eu queira ser conhecido, mas que a verdade antes ela precisa ser divulgada e conhecida, muito mais do que a mentira, que tanto já é divulgada e conhecida. Então, apesar desses primeiros podcasts assim serem um pouco rasinhos, tratarem de coisas um pouco muito elementares, muito superficiais, a gente vai se aprofundar, a gente vai falar um pouco depois sobre a Revolução Francesa, a gente vai falar um pouco também sobre a maçonaria, a gente vai falar um pouco sobre Deus, sobre a igreja, a gente vai falar sobre questões e questões, mas tudo a seu devido tempo. Neste princípio, eu quero só abrir um pouco as portas do sentido para você, meu ouvinte, para você, minha ouvinte, ter consciência de fato daquilo que te cerca e saber se situar no meio disso tudo, ok? Por isso, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio.